A BR-381 é uma das rodovias federais mais conhecidas do Sudeste brasileiro, mas existe um trecho específico que, ao longo das décadas, passou a concentrar os principais desafios associados ao seu nome. Estamos falando do intervalo entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Ao longo de 303 quilômetros, a rodovia deixa a capital mineira, atravessa áreas de serra, conecta polos industriais relevantes e segue em direção ao Vale do Rio Doce. Um corredor logístico essencial para Minas Gerais, mas que por muito tempo operou com uma infraestrutura projetada para uma realidade bem diferente da atual. É exatamente nesse trecho que hoje se concentram cerca de 9,5 bilhões de reais em investimentos. Um valor que chama a atenção pelo tamanho, mas que só faz sentido quando se entende a complexidade acumulada ao longo desse percurso. Quem já percorreu esse trajeto sabe, não é apenas uma questão de distância. É um trecho que exige atenção constante e convivência com condições que nem sempre favorecem a fluidez do tráfego. Ao longo dos anos, esse intervalo da BR-381 passou a reunir lentidão, imprevisibilidade e risco. Caminhões de grande porte, dividindo espaço com veículos leves. Deslocamentos urbanos acontecendo na mesma pista, usada por cargas de longa distância. Curvas fechadas, pistas simples e variações acentuadas de relevo. Esse cenário é consequência direta do traçado original da rodovia, concebido em uma época em que o volume de veículos era significativamente menor. Com o crescimento industrial de Minas Gerais, a expansão da frota nacional e a intensificação do transporte rodoviário, a estrada passou a operar de forma constante acima de sua capacidade ideal. O conflito entre tráfego local e carga pesada tornou-se permanente. Moradores utilizam a rodovia para deslocamentos diários. O transporte de cargas depende dela como eixo logístico regional. Essa sobreposição de funções, em um trecho com geometria antiga, criou um ambiente de atenção contínua para quem trafega ali. Com o tempo, o percurso entre Belo Horizonte e Governador Valadares deixou de ser visto apenas como mais um segmento da BR-381. Para muitos motoristas, ele passou a representar os limites de uma rodovia que não acompanhou, no mesmo ritmo, as transformações econômicas e o crescimento do tráfego. É esse histórico que explica por que esse trecho se tornou referência quando se fala nos desafios da BR-381 em Minas Gerais. E é também esse histórico que ajuda a entender por que as soluções precisaram ir além de intervenções pontuais e simples correções superficiais. Identificar os problemas do trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares é relativamente direto. Corrigi-los, no entanto, sempre foi um desafio bem maior. Isso porque as limitações da BR-381, nesse intervalo, vão além do volume de tráfego. Elas estão ligadas a fatores geográficos, ambientais e técnicos que reduzem drasticamente a aplicação de soluções tradicionais usadas em rodovias de planície. Grande parte do percurso atravessa áreas de serra, com encostas próximas à pista e desníveis acentuados. Esse relevo impõe restrições ao traçado e dificulta a ampliação lateral da rodovia. Por esse conjunto de fatores, a duplicação integral do trecho sempre esbarrou em limitações técnicas e ambientais. Não se trata apenas de investimento financeiro, mas de viabilidade construtiva. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é bem mais vantajoso em comparação ao dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você precise levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido.
Você consegue utilizar tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o canal, utilizando o código de convidado Alameda. Você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o meu cupom. Diante das limitações estruturais do trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, ficou claro que a BR-381 não poderia ser tratada como uma obra contínua, executada de forma uniforme ao longo de todo o percurso. A resposta veio com uma mudança de abordagem. Em vez de uma intervenção única, a engenharia passou a atuar de forma localizada, identificando pontos críticos e aplicando soluções específicas para cada tipo de problema. Não se trata de transformar a BR-381 em uma estrada completamente nova, mas de corrigir fragilidades acumuladas, respeitando os limites físicos e ambientais do trecho. Por isso, as mudanças não ocorrem de maneira homogênea. Alguns segmentos avançam mais rapidamente, enquanto outros exigem soluções mais complexas. Ainda assim, o conjunto dessas intervenções começa a alterar de forma consistente a experiência de quem utiliza a rodovia. Os resultados aparecem gradualmente. Menos pontos críticos, maior previsibilidade e redução de interrupções inesperadas. É um processo contínuo, guiado mais pela técnica do que pela aparência. Depois de compreender o histórico do problema, as limitações técnicas e a lógica das intervenções, a pergunta central passa a ser objetiva. O que muda, na prática, para quem utiliza a BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares? A mudança mais perceptível é a maior regularidade do tráfego. Mesmo sem uma duplicação contínua, as faixas adicionais, as correções de traçado e a reorganização de acessos reduzem variações bruscas no fluxo. O motorista encontra menos interrupções inesperadas e um deslocamento mais previsível ao longo do percurso. A fluidez também apresenta melhora pontual. Em trechos críticos, a separação parcial de fluxos diminui a formação de filas prolongadas, especialmente atrás de veículos de menor desempenho. Isso não elimina congestionamentos em horários de pico, mas reduz a sensação de travamento constante que marcou o histórico da rodovia. Outro efeito importante está na segurança operacional, a eliminação de cruzamentos em nível. O reforço de encostas e a melhoria da drenagem diminuem situações de risco recorrentes, principalmente durante períodos de chuva. São mudanças pouco visíveis, mas decisivas para reduzir interdições emergenciais e acidentes associados a falhas estruturais. Para os moradores das áreas próximas à BR-381, os ajustes em acessos e retornos tornam a circulação local mais organizada. Pequenas intervenções, quando bem posicionadas, reduzem conflitos entre o tráfego de passagem e os deslocamentos cotidianos, melhorando a integração da rodovia com o entorno. No transporte de cargas, o impacto aparece na previsibilidade logística. A redução de interdições inesperadas e a maior estabilidade da pista contribuem para viagens mais regulares, mesmo sem ganhos expressivos de velocidade média. Em logística, a constância do tempo de deslocamento costuma ser tão relevante quanto a rapidez. É importante, porém, manter uma leitura equilibrada do cenário. O trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares não se transforma integralmente em uma rodovia moderna em curto prazo. As intervenções atuais corrigem gargalos e reduzem riscos, mas não eliminam todas as restrições impostas pelo traçado original, pelo relevo e pela ocupação do entorno. Ainda existem segmentos que exigem soluções mais complexas e estudos adicionais. Em alguns pontos, o espaço físico continua limitado. Em outros, novas intervenções dependem de avaliações ambientais mais detalhadas. O avanço, nesses casos, tende a ser gradual. A BR-381
se tornou símbolo de um problema histórico. Agora, começa a se consolidar como exemplo de como lidar com gargalos reais de forma gradual e técnica. Se você gostou desse vídeo, te convido a assistir a esse outro, sobre o retorno do estaleiro que ficou parado por quase 10 anos. E não esqueça de abrir sua conta na Nômade. É só escanear o QR Code que está na sua tela ou clicar no link do primeiro comentário fixado.